Seja muito bem-vindo de volta. Depois de um tempo a gente está aqui de novo e hoje eu trouxe aqui um cara que é interessante. Se formou em publicidade e propaganda, é isso, né? Marketing. Marketing. E trabalhou na verdade tem uma carreira interessante. Trabalhou com várias marcas interessantes aí, G4 Company. Teve em gravações do Rock in Rio, da Luísa Sonza, é isso que fala, né? Assim o nome dela. E teve vários trabalhos importantes, vários trabalhos bons. Faz uns vídeos fenomenal. Para quem conhece, sabe que faz uns vídeos fenomenal. Seja muito bem-vindo, Vinícius Pini. Valeu, meu amigo, obrigado pelo convite e estou ansioso para esse nosso papo aqui, fora das pistas dessa vez, né? Já que a gente se encontra sempre correndo por aí. A gente se encontra sempre. Sabe o que acontece? A minha primeira pergunta, assim, o que me interessa, né? É como é que o cara que tocou na abertura do Rebelde deu uma volta no mundo para depois estar no Rock in Rio gravando um vídeo, fazendo parte da filmagem, da equipe de filmagem. Como que isso, cara, né, de uma coisa foi para outra? Eu acho que desde sempre eu fui envolvido com câmeras, com fotografia, mesmo antes de eu saber o que era. Eu acho que desde a infância assim eu já tive um olhar diferente para isso. Mas o que me jogou dentro desse universo mesmo foi a música. Então eu acho que tá tudo muito conectado. Eu sempre gostei de música, sempre tive banda na minha infância, várias bandas de garagem. E Tu aí, era o cara que incomodava a vizinhança. eu gostava de música. E o vídeo ele entrou na minha vida com a necessidade de registrar os meus momentos na música. E eu buscando aqui na minha cabeça, até antes disso, cara, eu já registrava a época que eu andava de skate, com VHS. Então, acho que isso sempre teve dentro de mim, mesmo antes de eu saber que aquilo fazia parte de mim. Cara, VHS, cara, tu tá ficando velho, cara. Eu tô ficando, cara. VHS é uma coisa que eu não peguei, cara. Sim. Eu peguei mas não peguei VHS. Como que era esse rolê do VHS aí? Tinha umas fitas, aquelas minis, era tipo uma mini DV. Aquela que é tipo fita que ia no rádio ou aquela maiorzinha? Não, a fita maiorzinha que você colocava no VHS e assistia o filme. E você locava na locadora, você não pegou essa época? Não, cara, eu resquícios, assim. Eu lembro que as pessoas falavam que existia o locadora. Isso era antes do DVD. Antes do DVD era fitas. E existiam umas mini fitas que você colocava na filmadora. Isso eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. Cara, que chão, tu pegou o VHS, cara. Você tava fazendo vídeo quando o VHS existiu, Isso, cara. não profissionalmente, né? Claro, eu era uma criança. Sim. Mas eu já gostava de registrar os momentos. Então eu acho que eu nunca ia imaginar que hoje o vídeo ia ser minha profissão, sabe? Uhum. Então, mas olhando para trás, eu acho que foi uma construção que começou lá na minha infância mesmo, despretensiosamente. Então... Cara, esse é um vídeo da tua profissão. Eu vejo assim que tu fazia no passado aqueles vídeos. Eu tava vendo uns vídeos teu do tempo que tu tocava na banda, que fazia aquela banda lá. Cara, os vídeos que vocês tinham já eram vídeo bom. Os clipes já eram bem cortados, já tinha um conceito por trás, um conceito bacana e tal. Isso que foi que ano? 2012, por aí, quando você estava tocando naquela banda, que você tinha uma banda? 2010, por aí, foi daqueles... Quando que começou a banda? Aquela banda, ela começou em 2009, né? 2009 para 2010, isso. 2009 tu tinha o quê? Uns... 20, alguma coisa. 20 anos. 20 anos. É isso. 2009, cara, tu é bem mais velho que eu. 2009 eu devia ter uns 13 anos. Eu tô com 36, né? É. Eu sou de 89, sou do final da década de 80. Então, naquela época eu já trabalhava em uma agência de publicidade, fazia tabloides para um supermercado, e o vídeo não era uma coisa que era como é hoje. O vídeo era uma novidade. O vídeo você via na TV só, mas as câmeras... Tu queria ser o cara, porque, vamos pensar bem, tu era novo, 20 anos, e tu tava na frente da câmera, não atrás. Uhum. Tu sonhava em ser o cara? O cara, depende do que é ser o cara, mas eu acho que eu sempre, a minha vida toda eu achei que eu fosse ser músico, que eu fosse ter banda, e eu lutei a minha vida toda para isso. Desde pequenininho. Eu comecei a tocar bateria com 7 anos de idade, e aí parei por morar em apartamento, mas aí passei por outros instrumentos, guitarra, e tive bandas em ambos os instrumentos. Então eu sempre fui uma pessoa musical, principalmente para melodias, assim. Então eu acho que tudo isso é feeling que a gente constrói, cara. E eu fui parar no vídeo, não foi uma coisa que eu pensei, nossa, eu quero fazer vídeo.
Então, naquela época, a gente fazia vídeo para registrar os momentos e era isso, e subir na internet. De repente, tu foi vendo que tu foi ficando bom nesse negócio. Fui gostando da coisa, antes de tudo, né? E fui vendo que era um mercado que pouca gente fazia na época. Mas se subir na internet era subir vídeo pro YouTube para monetizar ou era subir na internet para as pessoas ver e tal? Como que era? Só arquivar. Eu nunca tive nenhum canal com o intuito de monetizar, assim, porque naquela época, cara, acho que não lembro se isso existia tão forte, né? 2009? É, Não, o YouTube tinha começado a fazer pouco. Isso, então era uma maneira de você colocar os teus vídeos lá, de você ser visto, de você mandar para as pessoas. Era diferente de hoje em dia que todo mundo faz vídeo, todo mundo produz conteúdo. Então, involuntariamente, quem produzia conteúdo no passado se destacava. Então, eu vejo que esse meu caminho me abriu muitas portas por isso, por estar desde o começo criando, né? Uhum. Ó, eu vejo uma coisa, Vini, a pessoa que grava, que trabalha, que faz alguma coisa, se tu for motivado só por uma coisa, não vai dar certo. Se o teu motivo for um só, nunca vai dar certo. Eu percebo isso. Porque às vezes um motivo só, ele te leva para você começar, por assim dizer, tu toma a iniciativa. Mas se tu não tiver mais do que um motivo para fazer as coisas, você não continua. Então, se eu olho para mim, no meu passado, eu vejo isso. E eu vejo isso em outras pessoas também. O Vini e o cara, por isso que eu te fiz essa pergunta antes. O Vini tinha uma aspiração de, cara, eu vou pegar esses vídeos, vou ser conhecidão, vou me tornar um músico famoso, vou, tipo, fazer turnê pela Europa, pelos Estados Unidos e tal. Tu tinha essa aspiração dentro de você, tu tinha esse pensamento de... que é um pensamento, assim, vamos dizer, bem jovial, né? Esse pensamento de fama, sucesso e tal, e ganhar a vida com isso... E, na verdade, nem tanto ganhar vida e tu era motivado por esse desejo ou tu não tinha esse desejo? Não, eu tinha. Esse era o meu motivo principal, né? Eu sempre quis ter banda, eu sempre lutei para isso, né? Na época. E a gente bateu em muitas traves durante a minha vida. Então, assim, na época que a gente abriu a turnê dos Rebeldes, que era aquela série que tinha mexicana. 2008, isso aí? Cara, 2010? foi essa época, 2009, 2010. Quando eles vieram fazer turnê no Brasil, o cara que era o empresário da nossa banda trazia os shows dos ex-integrantes do Rebelde para o Brasil. E ali foi uma oportunidade de a gente começar a ser visto. Então, a gente era uma banda daqui, alguns integrantes de Francisco Beltrão, no Paraná, e a gente não tinha palco aqui. Então, nosso palco era fora. A gente começou a ter que ir para São Paulo com frequência. Nessa turnê, a gente fez Porto Alegre, Belo Horizonte, a gente fez São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente começou a expandir um público fora. E a gente sempre bateu na tecla do autoral. Então, a gente sempre tinha música própria. Então, isso foi criando uma bagagem para a gente, abrindo portas e... naquela época o mercado da música ele funcionava diferente de hoje em dia, então tinha ainda um business por trás, pessoas que contratavam, pessoas que olhavam, e ali a gente bateu em algumas traves, assim, sabe? Que se eu tivesse até hoje continuado, eu acredito que eu teria colhido algum resultado nisso, né? Mas no meio do caminho as coisas vão mudando e o vídeo ele sempre veio em paralelo comigo, e o vídeo foi tomando uma carga que foi equilibrando também a minha vida. Então, e uma coisa abria a porta para outra, né? Eu conheci, tive muitos acessos através do vídeo, depois eu fui morar em São Paulo, que me abriu muitas portas, né? Então, hoje eu tenho contatos que eu comecei pelo vídeo, mas que se você for analisar, vem lá da minha época da música, da banda. Então, eu acho que, no fim das contas, é muito sobre como você se conecta com as pessoas, né? E para mim, o vídeo e a música foram as formas que eu mais me conectei com pessoas até hoje. Eu vejo que isso é um diferencial do teu vídeo, que tu consegue trazer esse feeling auditivo, até porque tu é uma pessoa auditiva, pelo menos na minha leitura, tu consegue trazer esse que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu sou visual, eu percebo detalhes visuais, a parte visual da coisa eu domino melhor. Só que quando chega no áudio eu não tenho esse feeling que tu tem esse feeling muito bem, muito bom. E eu sou um musicista, tenho até um diploma, não serve pra nada, né? Porque se tu não tem um bom ouvido, tu não faz uma boa música, o diploma na música não serve pra nada. E eu percebo que tu tem esse feeling, mas essa transição que tu fez, antes de nós falar dessa transição, me parece que tu enfrentou uns desafios ali, que te fez desanimar um pouco da música. O que é? Porque a maioria das pessoas, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas, dos músicos, eu não sei a estatística, mas se eu tiver que chutar, eu digo 95% dos músicos, eles nunca chegam a lugar nenhum, eles ficam tocando em casa, no quarto, que nem eu faço, tá entendendo? Sim. Então, tu conseguiu dar um passo além, vocês conseguiram formar uma banda
um cara em cada lado, e vocês conseguiram sair de Paraná, Santa Catarina para São Paulo e Rio de Janeiro, tá entendendo? Isso não é uma coisa simplesinha assim, isso aí é 2% dos músicos conseguem, talvez. Sim. Primeiro, como é que vocês conseguiram dar esse primeiro passo? E depois eu queria saber o que é que fez você dar esse passo atrás. Claro que tu falou que é gradativo e tal, mas tem sempre fatores que fazem tu dar esse passo atrás, que se tu olhar, tu vai ver que teve algum fator. Eu acho que eu sempre além de músico, eu sempre me considerei muito empresário da banda, né? Porque eu era o cara que corria atrás, eu sabia como funcionava o sistema. Então eu ia atrás de saber quem era o departamento de novos artistas da gravadora. Eu sabia o nome e o rosto de todo mundo, né? Então eu ia atrás dessas pessoas, mandava material, tinha amigos que faziam assessoria de imprensa, então, cara, eu costumo dizer que a gente tirava leite de pedra. A gente fazia um barulho com pequenas conquistas que reverberavam e sempre tentando extrair o máximo de situações difíceis, né? Então, a gente conseguiu abrir essa turnê, a gente tinha o Twitter na época, né? A gente tinha alguns fã-clubes no Twitter que nos levaram a uma entrevista no Rio de Janeiro com o Tony Bellotto, a gente foi pro Garagem do Faustão, a gente teve algumas conquistas porque naquela época era o que tinha, não tinha tanta mídia. Então as pessoas se concentravam... Sim, a mídia é muito mais cara, né? E as mídias na internet era mais fácil de você chegar nas pessoas. Mas daí tu me diz, porque eu vejo duas coisas. Tu me diz que o que mais tu acha que afetou mais ali para vocês não ir para frente com a banda? A dificuldade que era para tu fazer uma mídia, para tu divulgar o teu material, ou talvez faltou um criativo? Que você... Tu acha que a pegada criativa tinha um público bom? Vocês estavam na linha certa, na visão macro, a Big Idea estava boa? Ou se foi mais essa coisa do marketing que faltou, que era mais difícil, que era mais custoso? Eu acho que faltou os acessos certos na hora certa, porque a gente, musicalmente e visualmente, para a época, como você falou antes, a gente estava muito à frente já. A gente conseguia fazer por conta própria. Cara, os clipes de vocês eram maravilhosos. Coisas que na época não tinham. Em 2018 eu estava fazendo o clipe, eu não fazia clipe que nem vocês tinham, com aquela não, maior qualidade de imagem, mas não tinha sabe, aquela sequência bem montada, aquela harmonia no vídeo, aquela ideia bem expressada, assim. A gente sempre foi esforçado, cara, mas o ponto que não fez a gente ir para frente, primeiro, logística, né? Você precisa estar no centro, onde as coisas acontecem muito rápido, a todo momento você precisa estar lá. Então, a gente estando longe de São Paulo, naquela época, e a gente estava indo para lá, só que, cara, você está falando de pessoas com 19, 20 anos, né? Então, como é que a gente vai se manter lá? Para viver um sonho em São Paulo, né? E para se manter, né? Porque não tinha ninguém bancando a gente na época. Então, aí aconteciam algumas quebras na banda e a gente até conseguia fazer algumas coisas. Gravamos com o Rick Bonadio, tivemos algumas... A gente conseguiu um certo sucesso sem ter o sucesso de fato. Eu acredito que como bagagem pessoal, isso foi um sucesso, sabe? Vocês não viralizaram, mas foi um baita de um sucesso, cara. Como bagagem, claro, com certeza, foi um baita de sucesso. Eu digo que eu consegui viajar o Brasil inteiro tocando sem ninguém me conhecer. Mas fazendo música autoral, né? Porque uma diferença é você tocar um cover, que você vai chegar num lugar e todo mundo vai conhecer. Só que o cover tu tá limitado, né? Outra coisa é você ir lá martelar a tua música. Por isso que eu digo que o cover tu nunca vai, tu te limita a ser o cover, né? E aí o que nos fez, o primeiro ponto de ruptura, de romper, foi que a gente chegou na beira de um contrato com uma gravadora e por um erro de empresário a gente não conseguiu assinar, entende? Então ali a gente pegou, como eu te falei, vários fatores. Foi erro de empresários, a gente não estava tão bem assessorado na época. O mercado mudou, veio para o digital bem nessa época também. Então a gente pegou 2015? o fim... a gente pegou o fim de uma era... Eu acho que foi um erro de timing, de acesso. Se fosse um pouquinho antes, talvez teria dado certo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois? Se a gente tivesse chegado um pouquinho antes lá, sabe? O timing é importante. Bacana. E daí, só que o que acontece? Eu percebo que a pessoa, quando ela começa a ficar mais madura, ela perde um pouco essa vontade, esse desejo de ficar na frente da câmera e começa a ficar em você. Você sabia que estava fazendo já, na época. Você acaba vendo que atrás da câmera é um caminho, por assim dizer, que não tem tanto glamour, mas é um caminho que ele é o lugar, quase que é o lugar do adulto, por assim dizer.
para a pessoa mais responsável. Tu vê que tu tem muito mais a entregar para o mundo atrás da câmera do que na frente, muitas vezes. E o que o Vini, quando foi o momento que o Vini disse, que você no caso, né? Quando foi o momento que você disse, não, mas seria o Vini do passado, você no passado, quando foi o momento que você disse, cara, eu percebi que esse negócio, o meu negócio é ficar atrás da câmera, e por que você percebeu isso? Eu acho que eu percebi isso, cara. Na verdade, não teve um ponto de virada, mas aos poucos o sonho foi se apagando. Mas teve algum momento que tu disse, não, a banda agora é segundo plano. Teve um momento. Sim, sim. Eu fui percebendo que as necessidades foram batendo na porta, porque nesse momento eu já estava morando em São Paulo. Em 2016 eu fui para lá. Estamos falando de um passado mais recente, né? E aí, pô, a gente precisa se virar, precisa pagar as contas, né? Eu nunca tive privilégios. Então, cara, na época que a gente teve um outro projeto lá em São Paulo, a gente deixava de pagar o aluguel para ir gravar música. Então, a gente já passou muito perrengue de, pô, tu abrir a geladeira, tu tá longe de casa e você não ter o que comer. Não ter o que comer. Sendo que você tem uma casa com conforto. Viu, mas esse é o perrengue que a gente costuma reclamar, mas, cara, eu conheço pouca gente que não passou por isso, cara. Não, e isso faz parte, cara. Eu batia no peito e falava, cara, esse é o meu processo, tá tudo certo. Só que quando você volta para casa... Cara, que é importante o cara saber que nesse momento que tá ruim, de olhar, ao invés de pensar que tá ruim hoje, olhar para frente, não, o futuro vai mudar. Claro, porque eu costumava achar que ia ter um ponto, que ia ter essa virada e que me recompensaria por todo esse tempo perdido, né? Então, quando eu voltei para casa e vi que... Voltei para Chapecó, no caso, e vi que eu tinha aqui muitos acessos, que a vida era mais fácil, que eu estava 5 minutos de qualquer lugar. A vida é mais fácil. Comecei a prezar a qualidade de vida. Então, eu acho que a maturidade, cara, te responde Que idade tu tinha mais ou menos quando tu voltou para Chapecó? Eu voltei para Chapecó, eu já estava com 30 anos, né? 30 anos. Então, assim, eu já não tinha mais aquele sonho de banda, mas não estava totalmente apagado porque eu tinha outros projetos. Só que eu consegui levar isso paralelo por muito tempo. Eu conseguia fazer o meu dinheiro com o vídeo e ter o meu projeto também, sabe? Mas isso aquece teu coração ainda? Não, isso já... Porque essa que é a questão. Já pensou se de repente você dá certo? De repente você, poxa, viralizou e teu coração esfria, cara. Já pensou ou a escravidão que seria tu ter que subir num palco, tocar com o coração frio? É interessante isso para você ver como as coisas mudam, né? A coisa que eu mais queria hoje é a coisa que eu não conseguiria viver disso. Porque a vida vai mudando, a gente vai tendo outros hábitos. Hoje eu prezo pela tranquilidade, pela vida saudável. Então, uma pessoa que quer rodar o Brasil, mesmo que seja a mais famosa e tenha mais sucesso do mundo, ela vai ver no ônibus, no avião, não vai comer bem, não vai poder se exercitar. Então, hoje, isso vai contra as coisas que eu quero para mim. E não faz mais sentido, né? Deixa eu te pedir uma coisa, às vezes a gente não lembra direito, mas deixa eu te pedir. Muitas pessoas, elas fazem essa transição num momento de muita tristeza. Vamos dizer até depressão. Tu teve algum momento de depressão, de sofrimento na vida que tu refletiu e repensou tudo? Ah, com certeza, né? Porque marcou você assim, que te marcou? Essa minha volta para Chapecó foi uma volta obrigatória, né? Eu voltei para cá na pandemia, com uma mochila nas costas e um violão, deixei todos os meus móveis, minhas roupas lá e nunca mais voltei. Então, eu não sabia que eu ia ter essa volta. Se essa volta fosse planejada, talvez eu não teria voltado, porque eu ia estar insistindo. Então, eu acredito que a vida ela vai te jogando em algumas coisas e você vai tendo que se moldar. Hoje eu vejo que esse movimento, mesmo que involuntário, me fez crescer, me fez aprender e fez deixar um passado para trás e construir um novo futuro aí em 5, 6 anos que eu estou aqui muito maior do que coisas que eu construí no passado. Então, eu acredito que essa mudança, ela não acontece da noite para o dia, pelo menos para mim não foi um ponto de virada. Ela foi acontecendo e eu fui entendendo. E eu vejo que tu parece estar muito feliz, tu tá bem casado aí, com o negócio tocando feliz, um material bem diferenciado, difícil de achar alguém que faz um material como tu faz. Obrigado, cara. A vida te levou para um lado de felicidade, vamos dizer, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente vai entendendo que a vida são várias coisas que acontecem junto e não somente um sonho, as coisas vão fluindo com mais naturalidade. Eu lembro que uma coisa que eu sempre questionava, assim, quando eu estava em São Paulo, eu conversava com algum Uber, por exemplo, eu perguntava para todo mundo, qual que é o teu sonho? Ninguém sabia me responder.
Não tem, o cara que tá no Uber, tu não tem um sonho. É muito difícil, cara. As pessoas, às vezes elas vão falar, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter uma família. Legal, mas eu acho que família, ok, pode ser um sonho, mas ter uma casa, um carro, para mim são conquistas. Para mim, sonhos são coisas maiores, são coisas difíceis de você materializar. São coisas que você vai realizar e se sentir satisfeito. Porque você pode... Eu tenho muitos objetivos que eu quero, materiais, óbvio, a gente trabalha para isso, mas eu acho que sonho é uma então, coisa... tu tem um propósito. Tenho, cara, tenho. Não muito bem definido, né? Porque a gente vai mudando, mas com certeza acho Tu que não todo tem mundo tem. tu tem um propósito compartilhável ou é uma coisa pessoal? Olha, Porque daqui a pouco a gente pode mudar de sim, ideia também. Não estou falando que o cara sim, é obrigado, vou assumir um compromisso público aqui e agora tenho que fazer, não, né? eu acho que propósito como eu tinha antes de, eu quero ser esse cara aqui, eu não tenho mais. Não tem mais. Não tenho mais. Acho que eu tenho pequenas construções que vão me levar a algum lugar maior para poder servir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Tu acredita em construir? Tu é um cara que tua alma se aquece quando você pensa na construção ou não? Porque hoje eu vejo, tu querendo ou não, tu é um cara que está construindo. Sim. Tu acorda de manhã, material, tu tem tua família, tu sabe, eu vejo que tu está construindo. Saúde, longevidade, quem não quer, com quem não constrói, que não quer manter, que não quer permanecer por aqui, para assim dizer, não se importa com longevidade, né? Então, se eu quero construir alguma coisa... Tu tem esse propósito da construção? Isso é bem claro na tua cabeça ou no teu Depende do dia? que você diria como construção, assim. Construção. Por exemplo, eu sempre fui motivado pela construção. Eu sou um cara construtor, por assim dizer. Até quando eu tinha um propósito mais egoísta de vida, a minha ideia era construir. Eu sempre queria construir. A minha ideia final é construir. É chegar no final tendo construído. E esse construir não é só um construir material. É como você hoje está construindo um relacionamento. Não sei quantos anos vocês estão juntos já, não sei lá quanto tempo vocês estão, mas... Então, esse propósito de construção, de relacionamento, de família, de bens, obviamente, porque... bens são resultado de legado. Sim, com certeza. Eu acho que a gente não vive sozinho, a gente tem que ter um propósito pelas coisas, né? Eu acredito que sim, eu sou uma pessoa que deseja construir coisas, eu sou um tirador de coisas do papel, eu gosto de sonhar, mas eu gosto de ser aquele cara que faz a primeira faísca, sabe? Eu acho que eu sou muito bom nisso, em tirar o projeto do papel e colocar na mão de pessoas. E eu vejo que como característica pessoal eu sempre fui assim, um cara que me conecto com muitas pessoas e consigo encaixar pessoas certas em locais certos. Então eu vejo que o meu propósito, talvez a longo prazo, seja esse, cara. Depois que eu tiver consolidado nas minhas coisas, conseguir conectar outras pessoas para que elas consigam construir e que as coisas vão evoluindo como massa, né? Como que todo mundo consiga evoluir, que a humanidade evolua, que o mental de todo mundo evolui. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito também, sabe? Eu acredito muito em energia, em que as pessoas procurem evoluir dentro também, né? Construir dentro, pode ser. É importante, a construção interior é importante. Deixa eu te pedir, uma coisa que ficou... A faculdade, quando que veio a faculdade nessa história aí? Quando ficou meio... Tá. Faculdade, cara, quando eu saí do colégio eu comecei a estudar publicidade e propaganda, né? Que é o que você citou primeiro. Eu estudei um tempo publicidade e propaganda e depois eu me mudei para São Paulo. E eu voltei a fazer faculdade para ter um diploma, mas eu voltei na faculdade de marketing. Eu concluí. Tu fez publicidade e propaganda e se formou em marketing? Acabei me formando em Mas marketing. então eu tenho que corrigir porque eu falei errado. Eu falei que se formou em publicidade e propaganda? Eu me formei em marketing. E eu me formei em marketing na época que não existia marketing digital, né? Então, assim, eu acho que, cara, claro, todo mundo precisa ter o estudo é necessário, né? Mas também a gente tem muitos exemplos aí de que não é só isso, né? Você pode correr atrás e fazer acontecer. Bacana, bacana. Vini, deixa eu te pedir uma coisa. Assim, o audiovisual, muita gente que faz vídeo, e hoje todo mundo faz vídeo, celular, e o cara pega o celular, pega alguma coisa, né? Ou faz vídeo, de algum jeito faz vídeo, todo mundo faz vídeo. Outro dia eu tava no Verdão, tinha um cara que comprou uma Pocket, acho que da DJI, que ela, cara, foi um material incrível, cara. E o cara tava com aquilo na mão
E daí ele me emprestou, nós estávamos falando lá, me emprestou, eu segurei na mão, corri um pouco do lado dele, cara, um material incrível. Só que, claro, um material que um take não serve para... Onde que tu aprendeu, como que tu aprendeu e o que tu diria para a galera melhorar, assim, para a pessoa que quer pegar uma mãozinha ali, quero melhorar o meu vídeo, para onde que eu olho, o que que eu dou atenção? Olha, eu comecei com fotografia, né? Eu acho que a fotografia e o vídeo, elas são muito parecidas, né? Você sabe disso. Então, eu acho que é muito prestar atenção para quem está começando, olhar, ter uma característica. Eu acho que isso vem muito de bagagem, do que você gosta de assistir. Então, mas eu comecei estudando fotografia. Quando eu fui para São Paulo, eu estudei na Escola Pan-Americana de Artes, fotografia, né, na época. Então, o vídeo ele veio de forma natural. Aprendendo no YouTube, eu não cheguei a fazer nenhum curso para me especializar em vídeo, né? Porque eu acho que a noção estética sempre teve dentro de mim. E isso analisando desde que eu era pequeno. Então, eu acho que quem tem um desejo, eu acho que tem que entender o que quer, como botar o seu olhar na... Até porque é o recorte do mundo, né? Exato, cara. Recorte da realidade, Exato. né? E é aquela coisa que todo mundo fala, você pode dar a mesma câmera no mesmo lugar para pessoas diferentes, você vai ter fotos diferentes. Então, eu acho que é muito mais um processo interno, de feeling mesmo, e do que técnico, né? O técnico todo mundo vai ter que ter. E como que a pessoa melhora, assim? Porque tu é um cara que deu um baita de um passo, né? Nesses últimos 30 anos. Sim. Cara, eu acho que é referência, cara. Referência. Você tem que ter referências, você tem que ter coisas que você gosta de assistir e entender qual que é o teu estilo de fotografar, de filmar. Ter pessoas que você possa se basear e... né, Mentor é importante ou não? Eu acho que mentor é importante. Importante? Mentor é importante. Tu vende mentoria? Dá mentoria para alguém? Não? Não vendo mentoria, mas eu sou mentorado no momento. Quando a gente quer crescer um negócio, eu acho que aí a gente entra numa outra camada, né? Numa camada de negócio mesmo. A gente precisa ter conhecimento. É que tu não tá muito aí para dar aula, tu tá mais aí, pelo visto, mais para crescer o próprio trabalho. Né? Eu acho que eu não me vejo como um cara que vai estar na frente das câmeras. Esse é um momento muito raro de eu estar aqui hoje falando. Então, eu não me vejo criando cursos e vendendo. Eu acredito que não. Acho que eu poderia ensinar de outra forma. Cara, eu também não tenho muito esse gosto por dar curso. Não tenho gosto. Hoje em dia não tenho muito esse gosto. Tipo, eu te entendo bem, É que eu acho que eu já quis tanto ficar e já fiquei tanto na frente das câmeras que hoje para mim é uma coisa que... não é bem isso, né? Não é aquilo que parecia. Não, eu acho que hoje eu me encontrei nos bastidores, assim, sabe? E mais, até mais do que isso, não é só sobre fazer o vídeo, sabe? Eu acho que eu quero sempre tentar agregar um pouco mais na vida das pessoas. E a gente, você como fotógrafo, eu como profissional do vídeo, a gente tem muitas oportunidades. A gente consegue estar em ambientes que pessoas estão pagando para estar. Então, eu acho que, cara, essa vida é um grande aprendizado. A gente consegue aprender muita coisa. Então, se eu puder um dia ensinar as pessoas, seja da forma que for, cara, eu acho que isso é válido também, tá? Não tecnicamente explicando, mas como bagagem, como compartilhar vivências, né? A conversa ajuda, né? A conversa ajuda. A conversa ajuda. Deixa eu te perguntar aqui para nós finalizar. Quem quiser contratar teu trabalho, como faz e as tuas redes sociais? Hoje o meu Instagram é Vinícius Pini. O Instagram da minha empresa é 22lab. É só me chamar por lá e a gente troca uma ideia. 22 por extenso. 22, escrito D-O-I-S, D.dois.lab. E é isso aí. Isso aí? Show. Vini, obrigado pela tua participação aqui, obrigado por falar um pouco da tua história. E eu que agradeço, cara. E vamos tocando a vida, né? Com certeza, a gente vai se encontrando por aí. E, cara, muito obrigado por essa oportunidade de trocar essa ideia hoje. Eu acho que desde o momento que eu te conheci, a gente sempre teve assuntos inteligentes. Você é um cara notavelmente esforçado, que vai atrás de aprender, é um cara questionador, isso já dá para perceber. E, cara, é assim que a gente vai movimentando as coisas. Obrigado pela oportunidade e vamos para cima. Muito obrigado. E para você que assistiu até aqui, eu quero te agradecer por ter assistido até aqui. E é aquela história de sempre, como todo produtor de conteúdo para o YouTube fala, clica nesse botão do joinha que eu gostei, que isso ajuda o YouTube a entender quem gosta e quem não gosta do YouTube, do material, e ele
divulgar para frente. Se puder, se inscreve, manda para um amigo e muito obrigado. Tchau!